Sábado da segunda semana. A paixão de Cristo operou a nossa salvação a modo de redenção. São Pedro diz: não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum. 1 Pedro 1,18. São Paulo diz: Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição. Gálatas 3. É dito que ele se fez por nós maldição, na medida em que foi por nós que sofreu na cruz. Logo, por sua paixão, ele nos redimiu. Na verdade, o pecado aprisionara um homem por uma dupla obrigação. Uma que o tornou escravo do pecado, pois Jesus disse: todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. João 8,34. Um sujeito é escravo daquele que o vence. Portanto, já que o demônio, ao induzir o homem ao pecado, o vencera, o homem foi feito escravo do demônio. Segundo, havia outra obrigação ainda, a do homem para com a pena devida ao pecado por ele cometido, que se dava de acordo com a justiça de Deus. Esta era também uma espécie de servidão, pois é próprio da servidão ou da escravidão que o homem sofra a despeito de sua escolha, já que o homem livre é aquele que dispõe de si mesmo como quer. Tendo a paixão de Cristo feito suficiente, e mais do que suficiente, reparação pelos pecados de toda a humanidade e pela pena devida a eles, foi ela como que um preço pelo qual fomos libertados de ambas essas obrigações. Pois a reparação em si mesma, aquilo por meio de quem alguém opera a satisfação, seja para si mesmo ou para o outro, é referida como sendo um preço pelo qual alguém se redime, ou a outro do pecado e de suas devidas penas. Assim é dito na Sagrada Escritura: resgata teu pecado pela esmola. Daniel 4,24. Em verdade, Cristo operou nossa redenção, não por uma quantia de dinheiro ou coisa do tipo, mas por um dom maior do que o de todos os dons, ao dar-se a si mesmo por nós. E por isso, então, é que se diz da paixão de Cristo que foi a nossa redenção. Ao pecar, o homem subjugou-se não só a Deus como também ao demônio. Quanto à culpa do que fez, ofendeu a Deus e fez-se sujeito ao demônio ao consentir com sua vontade. Portanto, por razão do pecado cometido, o homem não se vinculou a Deus, mas ao contrário, desistindo do serviço a Deus, caiu sob o jugo do demônio, o que Deus justamente não evitou se considerarmos a ofensa cometida contra ele. Mas, se considerarmos a pena merecida, o homem contraíra uma obrigação primária e principalmente para com Deus, como supremo juiz, e para com o demônio, apenas em menor sentido, como seu torturador, conforme diz o Evangelho. Para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro. Mateus 5,25. Isto é, ao cruel ministro da punição. Portanto, por mais que o demônio retivesse em escravidão injustamente, e na medida de seu poder o homem, a quem enganara com suas mentiras, tanto pela culpa quanto pela pena devida ao pecado, foi contudo justo que o homem sofresse dessa maneira. Deus não impediu que sofresse por conta da ofensa cometida, e ordenou que como punição sofresse a escravidão. Foi, portanto, devido a Deus que a justiça pedia que o homem fosse redimido, e não devido ao demônio. E foi a Deus que o preço foi pago, e não ao demônio.